Por que é importante ter direção? Porque é o que o pessoal hoje falou para mim nos grupos e o pessoal que eu atendi hoje. O que é o problema maior? Nós fazemos muito esforço, nós estamos acostumados a fazer esforço, mas não estamos acostumados a planejar, direcionar o esforço. E aí a gente se ilude que está fazendo muita coisa. A gente se ilude que está num processo grande. Isso. Qual é a velocidade que eu estou pondo nas coisas? Qual é a capacidade que eu estou tendo de direcionamento? Porque nós fomos ensinados a só tem importância quem tem muita coisa para fazer. Só tem importância quem tá muito ocupado ali, né? Então, tem gente que hoje lá no nosso treinamento tava reclamando porque tá sobrando tempo. E aí não sabe o que fazer. A sensação de vazio, a sensação de ficar perdido ou perdida é muito grande. E a pergunta que a maioria das pessoas me fazem, fala, Vilma, eu entendo o seu treinamento, é legal tal, mas eu não consigo lidar com a situação de ter mais tempo sobrando ou de fazer muito esforço e não ter resultado. Às vezes você coloca uma energia grande em determinada coisa, mas não coloca direcionamento. E isso faz com que a gente tenha perca de energia. Então, o que é importante a gente entender? É importante que a gente entenda que muitas vezes, e a maioria das vezes, nós somos treinados para executar sem direção. Para executando e fazendo, e aí a gente não tem, primeiro não tem clareza do que está fazendo, que isso é uma grande dificuldade para o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa de uma coordenação, ele precisa de uma lógica. Lembra, nosso cérebro é analógico e a gente vive no mundo digital. Então tem um descompasso aqui, né? A gente tem que ter, o nosso cérebro busca prazer imediato, mas quando a gente quer resultado, a gente precisa de dedicação. Então, é incompatível. Vocês entendem que tem um descompasso entre quem eu sou com o universo que eu vivo, de como meu cérebro funciona, com o resultado que eu desejo. Então, é importante que a gente entenda que se eu não direcionar a minha energia, ela vai ser perdida. E é aquela coisa que você chega no final do dia e fala assim, poxa vida, fiz tanta coisa e não fiz nada. Sabe, você movimenta muita coisa, mas não faz nada muito direcionado. E aqui entra aquela questão, né? Ah, eu dou conta de tudo, eu quero fazer tudo, eu não consigo delegar, eu não consigo priorizar coisas, e eu não consigo também deixar outras pessoas fazerem, mesmo que eu delegue. Eu delego, mas eu fico ali vigiando o tempo inteiro. Desconfiado, né? Aquele olhar, ó, de águia ali, desconfiado que a coisa não tá indo bem. Só que você tá perdendo energia. É a mesma coisa, eu pago uma empregada, mas eu deixo a casa toda limpa porque eu não quero que ela veja a casa bagunçada. Oi? Ai, Vilma, mas é chato a empregada ver que tá bagunçado, que não sei o quê. Gente, cada função na sua função. Lembrem disso, vocês aprendem aqui no treinamento todo dia, toda hora eu tô falando para vocês nos grupos, nas terapias individuais, dos treinamentos em grupo, que é necessário a gente ter clareza no que eu estou direcionando. E é muito importante uma fala que a gente ouviu muito e tá repetindo, aquela fala que, mas se eu fizer muito esforço, aquilo vai dar certo. E eu tenho uma péssima notícia para vocês. Se você faz muito esforço, você está dizendo para o seu mental que aquilo é difícil. Se é difícil, é um risco à sua sobrevivência e o seu cérebro não vai te ajudar. Entendem a importância de ter uma direção? Quanto mais fluido for a minha vida, mais leve ela fica. Que a gente chama isso de fluxo mental. Quanto mais controle eu quero ter do resultado, da situação, das pessoas, mais eu vou ter um fluxo contrário. E aí eu tô dizendo pro universo que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Aí se eu não tenho, eu quero ter um esforço para ter. É a mesma coisa que falar de fé. Ai, Vilma, mas fé é uma coisa diferente. Não, fé é a mesma coisa. Essa sou eu, constantemente me cobrando em fazer melhor e mais. Só que entenda, quanto mais você se cobrar para fazer melhor e mais, você tá passando o código que você não faz bem feito. É esse código que você está passando. Porque para que eu fique prestando excessiva atenção, eu falo que eu não sou boa.
Porque se eu sei que eu sou boa, eu não preciso ter esse esforço. Vocês estão entendendo a questão da direção? Se eu não entendo essa questão da direção, eu tô perdendo uma energia danada e eu vou chegar no final do dia mega, super estressada, cansada, exausta e sem resultado. Então, entender esse processo de que tudo aquilo que me ensinaram precisa ser reensinado. Precisa ser reaprendido de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais prática e principalmente trabalhando a favor do fluxo mental. Porque, gente, nós somos um corpo químico com respostas químicas que vão criar campos eletromagnéticos, que vão criar comandos neurais, que vai movimentar um dedo, que vai fazer um cabelo crescer, que vai fazer o coração bater, um músculo se movimentar. Isso tudo é orquestrado pelo mental. Então, se o meu mental não sabe para onde está indo, se o meu mental não tem uma direção, e eu que moro nesse corpo, não sei para onde esse corpo está indo, vocês estão entendendo o tamanho da bagunça que vira? E isso explica os seus pensamentos repetitivos, a sua ansiedade, a sua insegurança, o medo de perder. Por qual motivo você fica nessa gastura toda? Gastura, tá gastando energia, tá gastando tempo, tá gastando vida. E tá gastando saúde também, porque quando você fica excessivamente estressada, seu corpo tem um monte de radical livre sendo liberado nele. Só que ele não tem o que atacar, tá com raiva, não tem o que atacar, não tem onde descartar essa energia. Que corpo que vai ficar com essa química toda? Aonde vai ficar parado toda essa energia sem direção? Dentro de você. Aí você vai brigar com o filho, vai brigar com o marido, vai ver perigo aonde não tem. Vocês estão entendendo o que é um direcionamento, gente? Comenta aí, vocês já tinham ouvido e pensado dessa forma que eu estou trazendo? Desse treinamento que a gente está fazendo aqui essa semana? Compartilhem, mande para os amigos, porque eu tenho uma boa e uma péssima notícia. Essa live fica gravada só até às 8. Depois a gente vai subir ela, vai sair do ar. E aí ela sobe amanhã no YouTube, tá? E aí vai subir mais clean, né? A gente faz uma limpeza, as perguntas, essas coisas, tudo a gente tira daqui. Então, até às 8 da noite, compartilhem, passe para os amigos, divulguem. Porque isso é um pré-aquecimento para a nossa semana que vem, onde a gente vai trabalhar da dor ao recurso, no nosso treinamento. Com valor super simbólico, 5 dias, 2 horas de aula por dia, falando sobre desenvolvimento humano, sobre dor, abandono, rejeição, sabotagem, né? Traição e manipulação. A gente vai falar das 5 dores e uma semana de estudos para a gente aprender a lidar com isso. Se você quer um 2024 diferente, você tem que fazer coisas diferentes, você tem que direcionar o seu mental. Você tem que entender o processo, porque se você não entende o processo, você começa a virar seguidor. Sabe o que é seguidor? Seguidor é aquela pessoa que não tem personalidade, é aquela pessoa que não aprendeu a ter responsabilidade e não consegue chegar onde deseja. Rema, não é que não faz, gente. Faz muito esforço, mas tem pouco resultado, porque tem força, mas não tem direção. E aí, se a gente pensar na vida, tudo que eu coloco força, se é uma força por uma energia ruim, volta pra mim energia ruim. Não tem julgamento. A vida não... Nessa história, quem falar pra você... Eu desafio. Quem falar pra você que a vida é justa, que ela consiga me dizer quem é a pessoa que diz o que é justo. Não tem. O justo pra mim não é injusto pro outro. Às vezes o que é justo pra mim vai ofender o outro. Então não é sobre justiça, é sobre saber direcionar bem, é sobre saber aonde vai, como reagir, como agir. E quando a gente pensa em direção, eu tenho às vezes muita dificuldade em entender por qual motivo eu fiz tanto esforço e não chego onde eu quero. Ai, viu, eu amo tanto meu marido, eu faço tanto esforço por ele, eu me dedico à nossa família, tudo, e ele nunca acha que tá bom. Você já perguntou o que ele espera da relação? Porque muitas vezes você tá colocando o seu ideal de casamento no casamento, que não é o ideal dele.
No trabalho, mesma coisa, eu tô colocando o ideal do que eu acho que o meu chefe, meu diretor, meu gerente precisa e não é o que ele pediu. Então, se eu não tenho essa direção, eu vou meter o pé pelas mãos. Se alguém tiver dor de não ser boa o suficiente, vai começar a competir para provar que o que ela acha que é, o que ele acha que é a melhor opção. No momento de venda, no negócio, pode ser ótimo, como pode ser uma arma contra. No relacionamento, mesma coisa, uma relação com os filhos, uma relação com a família. É uma competição que não vai levar ninguém a lugar nenhum, ninguém ganha. Porque é muito importante que eu consiga ter clareza. O nosso trabalho dentro do manual, dentro do Iluminar Vida, ser a sua melhor versão agora em 2024, é fazer com que você saia do mesmo lugar que você está rodando em círculos. Fazendo com que você não progrida, fazendo com que você não seja próspera ou não seja próspero. E gaste energia naquele sufoco de correr atrás do rabo, né? E não chegar a lugar nenhum. Isso faz com que a gente se desgaste, se estresse. A cada decepção que a gente vai tendo, a gente vai perdendo os motivos para agir. A gente vai se cansando, vai ficando ferido. Uma pessoa ferida fere. Então, vocês estão entendendo a dinâmica que acontece quando eu não tenho direção e não entendo a respeito de direcionamento? É importante que a gente preste atenção a essas situações para que nós possamos criar uma nova realidade. Porque a tendência natural nossa é ficar na reclamação. E quanto mais eu reclamo, mais eu crio daquilo. Então, ao invés de eu pegar e direcionar para um objetivo, para um sonho, para uma meta, e planejar e me programar, para que o meu mental olhe para aquilo e saiba para onde vai. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que é isso. Imagina que você é um barco. A vida é um rio, certo? E você é um barco. Essa é a metáfora dessa semana. E você tá com o seu barco lá fazendo as coisas aleatórias. Caiu no rodamuinho, tá rodando o barco ali, faz, uma hora vai pro lado, uma hora rema para trás, uma hora vai para frente. E aí, do nada, você fala assim, nossa, mas que estranho, né? Você tá lá embaixo ali, é o marinheiro, e tem um capitão nesse barco. E aí você tá de marinheiro, limpando conversa, trabalhando pra caramba, faz comida, lava louça, cuidando da parte de baixo do barco. E lá em cima da cabine, você fala, tem um comandante. Esse comandante pode ser Deus, esse comandante pode ser um aprendizado de família, esse comandante pode ser uma certeza que você tem. Porque você é o navio, certo? A vida é o rio. Só que você está no seu barco como marinheiro. Você é a pessoa que está pondo a mão para trabalhar. Quem é que está direcionando esse barco? Aí você pega e sobe lá na cabine de comando. Quem é que está de comandante do seu barco? Me contem. Não tem ninguém. Então, quem é a pessoa que está direcionando o seu barco na sua vida? Nesse rio? Não tem. Então, o que acontece? O barco vai de acordo com o vento. O vento está rodando para a direita, vai para a direita. O vento está rodando para a esquerda, vai para a esquerda. E não adianta o esforço do marinheiro dentro do barco de querer limpar mais, de tirar a água. Sabe aquela história que aparece a pessoa na beira da praia tirando a água da praia? É assim que vocês estão. Parece uma imagem tão absurda, gente, mas eu garanto para vocês, por experiência, 70% a 80% da população, com muita sorte, porque eu acho que é muito mais, mas com muita sorte, está conseguindo sair desse processo. Com treinamentos, com investimento, como a gente está fazendo aqui, porque qual é a diferença do treinamento manual? Nós não vamos criar dependência emocional com você. Não espere que você vai chegar aqui, fazer o treinamento manual, e eu vou dizer para você, pense assim, faça desse jeito, como uma mãe ou um pai direcionando vocês. Não, aqui vocês vão se tornar adultos, adultos com escolhas, adultos com emoções adultas. Ai, Vilma, magoei. Isso é uma emoção adulta? Não é. Eu não consigo ouvir até o fim uma instrução. Então você está no princípio infantil. E aqui a gente não está falando da sua vida infantil, pelo amor de Deus, gente. A gente está falando de emoções.
Você tem emoção adulta e infantil. Tem uma alegria adulta e uma infantil. Tem uma raiva adulta e uma infantil. Tem uma reação adulta e uma reação infantil. E não tem a ver com a criança que você foi. Existe uma leitura muito distorcida disso, principalmente com a pessoa na ponta lá, quem está sendo tratado com o cliente. A gente tem que sair daquela ideia que a vida é fácil. Adultos sabem que a vida não é que ela seja fácil ou difícil, ela tem responsabilidades. E às vezes a gente é irresponsável com a gente. Então, se a vida tem responsabilidades, não é mais fácil e não é mais inteligente eu fazer o que precisa ser feito, ao invés de ficar combatendo por que tem que ser feito? Porque a maioria das nossas faltas de direção está em discussões de por que é assim. Mas por que não é desse jeito? Ah, mas por que não, eu não posso fazer do jeito que eu quero? Ah, mas, e fica esses a mais. Até quando? Esse a mais faz com que você gaste energia além do que você precisaria para fazer aquilo. Vocês entendem? E aí as pessoas falam assim, ai Vilma, mas eu não gosto de terapia. Venha fazer o treinamento. Venha aprender a treinar o seu cérebro para ver outros ângulos. É igual aprender a dirigir. Você não teve que aprender? Por que tanto preconceito quando a gente fala em emoções? Em gerir emoções, em autogestão emocional, em autogestão financeira. É um pré-conceito que foi ensinado pra gente que as coisas são fáceis, que isso se resolve sozinho. Que é Deus, que é a igreja, que é o pastor. Não, gente. É a sua vida. Quem é o capitão do seu barco? Quem é o capitão do seu barco? Ai, Vilma, mas o meu marido tem o barco dele, meu filho tem, seu marido tem o barco dele, seu filho tem o barco dele. Se vocês todos estão no mesmo rio, estão na mesma vida, mas cada um de vocês é um barco, com opiniões, com experiências, com decisões, com escolhas. E tem gente que fala assim, ai, Vilma, mas olhe bem, eu fiz ali o que eu aprendi, sabe? Mas não deu resultado. Você, primeira coisa, antes de começar a fazer qualquer coisa, direcione se você acredita naquilo que você vai fazer. Direcione. Porque se você não acreditar, nem comece. Nem comece, porque não vai dar certo. E não é, Vilma, bem que eu gostaria que fosse diferente, porque eu também sou e vivo nesse rio que vocês estão. Todos nós fazemos partes, todos os barcos quando se reúnem vão fazer um grande barco. Cada um de nós é uma parte desse barco maior que é a vida da Terra. Entende? Então, quando eu entendo esse processo, eu começo a entender a minha responsabilidade enquanto ser humano, enquanto indivíduo, enquanto capitão do meu barco. Vilma, como a forma certa de tratar a criança ferida de um adulto, sendo que estamos nessa infantilidade? Não tem que tratar, é amadurecer. Não tem que tratar, não tem o que fazer, gente. A gente tem que entender, estou agindo como uma criança, tem que escolher agir como adulto. Sair dessa, ai, mas tem que ter um jeitinho, não tem. Tipo, abre e fecha. Não tem o que fazer. Ai, mas tem jeito de fazer uma caminho? Não tem. Se eu estou descontrolado emocionalmente porque eu estou com raiva da minha mãe, porque minha mãe me traiu quando era pequena, eu não tenho como voltar e escrever outra história. Eu tenho que pegar e falar, ok, é isso que deu conta. Daqui pra frente eu escolho ser a minha prioridade. Daqui pra frente eu vou realizar meus sonhos. Daqui pra frente eu vou ser independente da minha história. O seu barco não veio amarrado com isso tudo. É você que está amarrando ele nisso. Está ancorando nele nisso. Para quê? Para que não precise ser adulto. Para que não precise assumir a responsabilidade quando der errado. Para que você não precise ter que fazer escolhas, porque a gente não foi ensinado a escolher. E a gente tem medo de escolher. Inclusive escolher ser o capitão da própria vida. É, gente, e dói, viu? Eu falo para vocês, eu sei que dói. É maravilhoso, Lilian, ser adulta. Adulta a gente tem prazer, a gente faz escolhas. E é bom. Mas tem responsabilidade, tá tudo bem, faz parte. Agora, o que é mais duro? O mais duro é você continuar tendo esse comportamento infantil esperando que a vida mude. O seu barco tá girando ali. Quem é o capitão? Alguém vai ter que falar, para de girar esse barco. Quem que você tá esperando que venha
capitanear o seu barco? Sua mãe? Seu pai? Tem muita gente que até hoje não assumiu o controle da sua vida, do seu barco. Quem é o capitão do seu barco? Quem está dizendo para você que você não é boa? Quem é que está dizendo para você que vai te abandonar? Quem é que está dizendo para você que você vai ser humilhada? É essa pessoa que é seu capitão. Só que quem trabalha para pagar conta, quem trabalha para cuidar desse corpo, quem trabalha para gastar toda essa energia é você. Vocês entendem? E isso, Rosângela, seguir em frente e fazer escolhas melhores. Sabe? Gente, Deus, e aqui eu vou abrir um parênteses importante. Deus já deixou tudo pronto. Sente à mesa e se sirva. Se você não quer sentar à mesa e se servir do que está pronto, o que Deus pode fazer por isso? Porque Ele te deu livre-arbítrio. Que é a mesma coisa que eu te ensino aqui, a ter livre-arbítrio. Eu não vou vender para você, troque a dependência emocional do seu pai e da sua mãe preenchendo papel tal. Troque a dependência do seu pai e da sua mãe comprando constelação familiar. E eu faço, gente, não tô falando que não é bom, entendam. É ferramenta, não é dependência. Tem gente que troca 6 por meia dúzia por 6 e vai a vida inteira caindo e levantando e nunca assume responsabilidade. O destino do seu barco é você que tem que escolher. Deu errado? Ok, vou corrigir o que deu errado. Deu certo? Vamos continuar fazendo o que está dando certo. E as ferramentas, como as que eu trago, como que você pode comprar com outros fornecedores de terapia ou treinadores emocionais e mentais, olhe para essa possibilidade e acrescente isso no seu barco. Não torne isso seu barco. Porque senão você está perdendo a sua liberdade emocional. Senão você está perdendo a sua independência. E você está perdendo quem é o comandante do seu barco. Então, para que eu possa direcionar o meu barco, eu preciso saber como ele funciona. Né? Preciso saber. Quando descobri isso, comecei a avançar de novo. Que bom, Patrícia, excelente. Lilian, hoje eu não sigo religião, porém eu continuo sendo muito abençoada por Deus. Gente, Deus não é uma entidade. Deus não é um prédio. Deus não é um pastor, um padre, um pregador. Deus está em todas as coisas que existem. Você encontra Deus a cada momento, em todos os lugares. Qual é a diferença de resultado que eu vou ter quando eu confio em Deus? Porque já me perguntaram, Vilma, você não é espiritualista. Você não acredita em Deus? Não, eu acredito em Deus mais do que vocês possam imaginar. Mais do que possam imaginar. Mas eu não preciso de provas da existência de Deus. E isso é muito desafiador, gente. Porque aí você já não fica mais naquela história. E aí é uma coisa que assusta, sabe? Porque aí você não tem mais pra quem culpar. Você não tem mais pra quem pedir. Por isso que a importância daí de ter um mentor. Né? Alguém que te ajude a olhar para a situação e clareie aquela nuvem que às vezes aparece. Porque aí a gente não tem mais a dependência de que alguém te aprove, de que alguém te julgue, de que alguém te salve. Você é seu salvador, puxa a mão e vambora. Então quando a gente entende isso daqui, a gente entende que Deus está em todas as coisas. Aí é você viver em estado de graça. Quando eu estou alinhada com o Criador de todas as coisas, você fica em estado de graça, em estado de fluxo mental. Alguém já viveu um momento que estava, tudo dando certo? Você percebeu que quando tudo está dando certo, não tem esforço, é estranho. Alguém já percebeu isso? Que quando a gente está tendo um momento de fluxo, as coisas simplesmente funcionam, você não tem esforço. Acaba até sobrando tempo, você fala, nossa, mas que esquisito isso. Vocês já perceberam isso, gente? Bem-vinda, Solange. Vocês já perceberam, gente? Comenta aí. Como é que é você perceber quando você está em estado de graça? E isso não diz a igreja, não diz ao pastor, não diz respeito a nada. Isso diz respeito a você. Quando você está em estado de graça, você começa a direcionar a sua vida de uma maneira leve. A Cineide está em estado de graça. Mas ela passou um tempão num estado de desgraça, gente. Todos nós passamos. Entendam, tudo é treinamento. Quando eu vou treinando, eu vou saindo disso.
Tudo é treinamento. Eu saio de um processo quando eu aprendo a lidar com o processo. Eu saio do processo quando eu aprendo a lidar com o processo. Para que eu seja o capitão do barco, vamos pensar agora na nossa metáfora, ok? Olha, a Eliane também não vai à igreja e está em estado de graça. E é isso que importa, gente. Conexão divina é conexão com o divino. Não tem intermediário. Eu acredito em Deus. Ah, mas eu acho que não precisa ir na igreja. Então você não acredita em Deus. Você acredita na igreja. Como entrar em estado de graça? Deixando de fazer escolhas ruins. Identificando o que eu estou pensando. Identificando como eu estou direcionando o meu barco. Identificando se eu sei o que eu quero de resultado da minha vida. Porque quando eu tento controlar as coisas, eu não vou ter resultado. Porque o comando que eu dou é de descontrole. Porque para que eu esteja em estado de graça, as coisas vão estar fluindo. E eu não tenho medo. Não é que eu não tenha medo, eu tenho, mas eu avalio o medo. Eu não fico discutindo com o medo. Entende? Quando eu estou em estado de graça, eu entendo o meu valor. E eu entendo que acertar e errar faz parte do processo. E que se eu errar, eu vou lá e corrijo e continuo caminhando. Exemplo, tô caminhando, escorreguei na casca de banana. Vou ficar sentada na casca de banana chorando? Ali eu vou estar no estado de desgraça. Quando eu levanto daquilo que aconteceu e olho para o horizonte e falo, ok, caí, vou machucar, vou cuidar do meu joelho que machucou e vou seguir caminhando. Só que quando a gente está num processo mental infantil, eu sento na minha dor e fico ali chorando a minha dor. Eu fico ali esperando que alguém volte para me salvar, porque eu acho que é justo. E aqui entra o grande problema de você entrar numa desgraça. Se eu acho que é justo, né? Se eu acho que é justo fazer tal coisa, alguém vai ter que me desafiar para provar que aquilo é justo ou não. E aí minha vida vai ficar fácil ou difícil? Pensem. A vida vai ficar fácil ou difícil quando eu desafio que aquilo é justo ou não? Eu tenho que aprender apenas viver o presente, confiar no Deus Criador de todas as coisas, saber que nós somos prósperos e que não existe ninguém nos perdoando, julgando, condenando, nada disso. Porque isso foi uma condição que nos ensinaram para nos manipular. É através do medo que tira a liberdade do ser humano. É através do medo que você dá comando da sua vida, do seu barco, para pessoas que não deveriam ter esse problema. Então a gente entender, é simples, tá? Mas não é fácil. Mas não é que seja difícil, só não é fácil. E tudo que não é fácil ainda é porque a gente não aprendeu a fazer. Só por isso. Quer ver o exemplo? Quem sentou a primeira vez para dirigir um carro que o professor falava do lado, seta, liga, embreagem, freio, a liga-chave. Gente, eu esqueci até de ligar a chave de tão nervoso. Eu fui treinando e aí hoje eu dirijo, que se abusar eu não sei como que eu dirigi daqui na casa da minha filha. São 3 quilômetros, é pertinho. Eu faço esse caminho quase que direto de carro. E aí eu tenho horas que eu não sei quem passou pra mim no caminho. Por quê? Porque o meu cérebro já tá tão acostumado com o caminho e com o roteiro que ele simplesmente vai fazendo. A explicação de você sentar, ó, fazer a opção de sentar e chorar ali, ou de agir e resolver, que você tá falando que é difícil, isso é treino, tá? É difícil porque você não treinou isso. É igual aprender a dirigir, não treinei. Mesma coisa, vou sentar numa moto, vou sair andando? Não vou. Então, no primeiro momento, vai ter dificuldade. Eu vou ter que treinar. E aí entra a direção. Eu tenho que escolher dirigir para aquele lado. Eu escolho. Como adulta, eu escolho aprender a dirigir um carro. Como adulta, eu escolho levantar daquele tombo e ficar em pé e continuar andando. Porque ninguém volta a me buscar. E se voltar, vai cobrar preço caro que você não vai querer pagar depois. E aí vira uma bola de neve, porque a pessoa acha que você deve para ela, você acha que não deve, vira um estresse danado. Percepções e realidades totalmente distorcidas e ambientes tóxicos. Gente, a gente não é o que nos ensinaram. A gente está desse jeito. Então, para que é importante a gente ter uma direção? Para que eu possa me conhecer. Para que eu possa entender o meu valor. Entender que eu não devo nada a ninguém. Né? Entender que quem é o homem que julga o homem? Não é Deus. Então a gente precisa entender
Tá escrito no livro, sua fé remove montanhas. Só que a nossa fé é uma fé pegada no homem, não é pegada em Deus. Porque se a gente olhar para tudo que funciona, a gente não tem como a gente pensar que o Criador de tudo isso maravilhoso, a nuvem tá lá no céu, a formiga tá na terra, entendeu? E podia estar tudo diferente, e ele fez tudo no lugar certo, porque só você estaria no lugar errado. Por qual motivo que Deus te colocaria num lugar, num mundo, para você ser punido, culpado, condenado, ter um destino, sofrer? Não tem lógica. Se você pensar em alguém que direciona, que ama demais, uma pessoa que ama demais, ela não quer o mal do outro. Como é que vocês possam imaginar que o Criador desse mundo maravilhoso, desse corpo nosso... Gente, quando você conhece a parte biológica do corpo humano, a parte química, neurológica, você fala, Deus nos ama muito, muito, muito. Mas no nível de amor que a gente nunca vai ter capacidade de entender. Então, quando eu sei disso, eu sei que Deus me ama, eu vou para Deus, eu não vou para o homem. Eu não vou pro estereótipo que criaram de Deus. Não, eu vou para aquele Deus que é um Deus de amor, é um Deus de prosperidade, é um Deus de dádiva, é um Deus que te leva para fluxo. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente está em fluxo, tá? Isso é treinamento, gente. Vocês não vão ouvir isso de mim uma vez só. A gente conversa sobre isso todos os dias nos nossos grupos. Todos os dias no nosso treinamento. As pessoas têm dúvida, a gente vai lá, apoia, esclarece, volta no assunto, conversa, vai, apoia. Isso é ir limpando, não tem jeito. Vocês receberam esses comandos, esses treinamentos durante 20, 30, 40 anos, 50 anos. Então vocês vão ter que treinar, aprender a fazer de outra forma. E não é porque tudo tá errado e nem tudo tá certo, só não foi feito continuidade. O que é continuidade? Cheguei nesse ponto, como é que eu vou dar outro próximo? Como indicar quando estamos sendo condicionados? Isso é muito importante. Quando você começa a repetir situações como dependência, eu tenho que ver isso. Eu não deu certo por causa do pastor, do padre, da igreja, não deu certo por causa do curso X. E aí eu não estou na minha liberdade. Então eu tenho que entender, quando eu tenho que fazer alguma coisa que não me traz benefício, quem vai ganhar com aquilo? Eu tenho que perguntar sempre isso. O que eu vou fazer? O que eu ganho? O que o outro ganha? Ai, Vilma, mas isso é interesse. Não, isso é vida, gente. Tudo que tem sobre a terra tem que ter vida. E tudo que tem vida tem que ter alimento, tem que ter formas de coexistir. A gente vive num mundo de ilusão, achando que tudo cai e dá em árvore. Dinheiro você vai lá e pega em árvore. Eu quero o mundo tudo igual. Tá, a pessoa que não faz esforço seu que vai ter o mesmo direito que você? Vocês estão aqui na live aprendendo. Quem não tá aqui, você acha que merece ter o mesmo resultado que você tá fazendo? Deus é justo? Deus é justo, sim. Mas ele não vai vir aqui ver se você fez o esforço, o outro fez o esforço. Quem tiver mais constância, quem tiver mais consistência, vai ter mais resultado. E isso é tipo, o rio só vai para baixo. Mas eu quero que ele vá para cima. Não vai. E é aí que muita gente está no papel infantil. Por quê? Quer voltar lá na criança, cuidar da criança, do bebê, que foi abusado, que foi tudo. Não dá para mudar aquela história. É o que você vai fazer com aquilo. Hoje, no dia de hoje, o que você vai fazer com a sua vida que vai mudar aquela história? Porque você aprendeu a ter recursos que só são seus, graças às dores que você viveu, graças às experiências que você viveu. E aí você tem que descobrir a sua essência, o que te torna único. Por quê? Para que você possa ter liberdade. Liberdade é eu não me comparo com ninguém, eu não espero a aprovação de ninguém, eu simplesmente vivo. Um dia por vez, todo dia sempre. Ai, Vilma, mas eu tive uma notícia ruim. Gente, eu também fico triste. Pra quem não sabe, eu tô trabalhando um problema de saúde, que ninguém sabe o que é. Eu sei o que causou, meu excesso de raiva. Cada emoção gera um problema no nosso corpo. Por isso que eu estou ensinando vocês a não chegarem aonde eu estou. Porque nunca ninguém veio me ensinar isso que eu estou ensinando a vocês.
Nunca ninguém falou que eu não estava sendo a comandante do meu barco. E olha que eu fiz treinamento, gente. Faz 20 anos que eu estudo desenvolvimento humano, psicanálise, psicologia, filosofia, tudo que vocês possam, tudo que é estudo aí que vocês possam imaginar, neurociência, neuromarketing, olha, o tempo inteiro, aqui, ó. Pra quem acha que não, que a vida é... Isso aqui é livro para estudar. Material de curso. Então, não para nunca, gente. Saiam dessa ideia. Em que momento a vida vai ficar perfeita? Acorda. Enquanto você tiver vida, vamos ter desafios e vamos ter evolução. Você não é nada, você está. Eu estou no momento de dor. O que eu vou fazer para sair dele? Comandante do barco. Direcionamento. Estou em crise no meu casamento. O que eu estou enxergando do casamento? Olha para você. Estou focando só em coisa ruim? Qual é o pensamento que eu tenho? Hoje uma das meninas do grupo, as iluminadas lá do grupo, comentou. Ela vivia falando que o filho dela ia se acidentar, que ia se acidentar. Quando o filho dela ganhou um dinheirinho a mais, adivinha o que aconteceu com o filho dela? E aqui, gente, é pra gente aprender com a lição. Não é pra continuar fazendo. O trabalho é o mesmo. Entendam isso, o trabalho é o mesmo. De eu escolher o amor ou a dor. O trabalho é o mesmo de eu assumir o comando ou de eu ficar comandado por alguém. Agora, o resultado não é o mesmo. A satisfação não é a mesma. Estar em estado de graça não é a mesma coisa. Por qual motivo? Quando eu vou lá e decido fazer alguma coisa, e aquilo dá errado e dá certo, dá errado e dá certo, e eu consigo chegar onde eu quero, é libertador. É libertador. Por isso que é treino. É treino. Não tem jeito. E não é contando historinha. Pelo amor de Deus, coloquem isso na sua cabeça. Toda vez que eu repito uma história, seja para terapeuta, seja psicanalista, seja para psicólogo, seja para papa, você aumenta aquilo na sua vida. Todo dia, quem já trabalha no Manaus, faz os treinamentos, sabe disso. Todo dia você recebe 100% de energia. Se você vai colocar em algo bom ou ruim, é você que é o comandante dessa energia. Então pensa, quando você acorda de manhã, você sabe onde você vai pôr a sua energia? Tá direcionada para alguma coisa clara? Não, Vilma, não sei o que vai acontecer, eu vou só fazendo. Não vai ter chance de dar certo, gente. Não tem, entende? É matemática. 1 mais 1 é 2, mas eu quero que seja 1,5, 1,25. Você pode morrer querendo. Pode morrer querendo. Não vai ser. Ou a gente entende e aprende a nadar com isso, aprende a fazer o nosso barco direcionar para onde a gente quer, ou não tem solução. E não tem ninguém te julgando que vai falar, você foi bonzinho, ai, tadinho dele, olha, foi tão bonzinho, plantou tanta bondade que vai morrer com uma doença. Sabe por quê? Porque você não cuidou de você. Então, quantas as vezes que você se sentiu injustiçado, era seu corpo que ouvia a injustiça. Toda vez que você sentiu raiva, era só seu coração que sentiu raiva. Era o seu corpo que estava explodindo por dentro. É o exemplo da minha doença. Era por raiva. Porque agora eu estava domada, né? Não sei se vocês já viram um desenho que tem na internet, que a pessoa fala assim, agora eu tô medicada. Então, eu estava terapeutizada, né? Porque eu estudei muito sobre isso, eu sabia como funcionava. Só que ninguém ensinava como jogar raiva para fora. Ninguém ensinava que eu tinha que olhar para minha emoção. E não é olhar para a emoção, é acolher a emoção de uma maneira madura. E entender que aquilo ali é só uma emoção. E eu preciso escolher o que fazer com ela. E eu preciso decidir o que eu vou direcionar aquilo ali. Eu ser captando a minha vida, captando das minhas coisas. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí. Como é que é para você essa informação? Você já tinha ouvido desse jeito? É novo, é assustador, é difícil, como falaram? Tudo que eu digo, que é bom, ruim, fácil, difícil, é tudo escolha. É uma comparação que o seu cérebro está fazendo. Quanta coisa que você falava assim, isso é muito difícil que hoje você faz. Comenta aí. Se sou eu que estou sendo radical com vocês. Não, gente. Quanta coisa que você falou, não faço, não vou me separar. Olha bem, não vou me separar. Tiro não, vou me separar.
Meu filho vai se acidentar. Isso já é uma ordem direta, nem tem um não no meio. Filho, cuidado, você vai se acidentar. Isso é uma boa ação com uma má intenção. A boa ação é querer que o filho se cuide. A má intenção é a forma que fala. Vocês estão entendendo? Prestem atenção nisso do manual. Isso é coisa do manual. Vilma, manual. Anotem. Tá? Boas ações com má intenção. Exemplo. Boa intenção. Avisar o filho que ele pode se acidentar de moto. Mas a má forma de fazer. Tá? A má ação. Tá? A má ação é quando eu falo pra ele assim: ai filho, olha, você vai cair, vai se machucar. É a boa intenção com uma forma ruim de fazer. Então o que você vai trabalhar? Tá? O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com a questão de: filho, eu me preocupo que você possa dirigindo moto pra lá e pra cá. Tome atenção. O que é mais fácil? Olha bem a forma de falar. Comparem e me digam qual que é melhor, a 1 ou a 2, tá? A 1 ou a 2. Forma de falar para um filho que dirige moto. Filho, tome cuidado, tá? Tome cuidado, você é responsável, você é maravilhoso, eu confio em você. Uma forma, 1. A 2, já falei que você vai cair dessa moto, essa moto é uma porcaria, já pare de ficar andando no trânsito, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual das duas coisas é uma escolha melhor? A 1 ou a 2, anotem aí. Anotem, qual que você acha que é mais construtivo de falar? A forma 1 ou a forma 2? A 1 é onde eu falo: filho, eu confio em você, eu sei que você presta atenção, que você dirige bem moto. Se Deus quiser, logo, logo você vai comprar seu carrinho e vai ficar muito melhor, eu confio em você. Ou a 2, filho, você vai cair dessa moto, já falei que você vai se arrebentar, porque isso, porque aquilo, só falando desgraça. O que vocês acham? Vocês já se viram em situações assim? Então, quem acredita, Patrícia, é você. Isso é condicionamento. É você que acredita. Alguém falou que você tinha essa dificuldade e você comprou isso. Você tomou para si. É só devolver. Falar: eu sou o comandante do meu barco e a partir de hoje eu tenho capacidade de o que você quiser. E repita isso tantas vezes a ponto de você também acreditar. Vocês entendem? Vocês precisam entender que quem é que vocês têm que convencer não é o outro. São vocês. O número 1, com certeza. Bora aprender, gente. Bora treinar isso. É treino. Você vai ter que estar vigilante, sabe? Vigie. Pensa. Se a palavra tem poder, toda a sua palavra é uma oração. O que você está falando na sua oração? Ora, ação. Ora, ação. Se eu falei: olha, eu abençoo você, meu filho, eu tenho segurança que você vai dirigir, que vai dar tudo certo. Eu tô dando uma oração para ele, não tô? Uma hora com ação. Que vai dar tudo certo, eu confio em você, tenho certeza que você vai achar e conseguir seu carro. A mesma escolha é eu falar: eu sabia que você ia cair, eu sabia que ia dar errado, olha aí, ó, que desgraça. Vocês estão entendendo? Então, é escolha consciente. Eu sabendo, vigiai e orai, orai e vigiai. E eu falo: olhai e vigiai. Olhai, olhe, se o que você... Orai, né? Olhai, orai. O que você está falando? O que você está dando de comando para o seu mental, para o seu emocional, para a sua boca, para o seu corpo, é bom ou ruim? Questione. Gente, questione as suas certezas. Sabe? Vá lá e cavoque nela ali. Vá lá e cutuque a casca dessa ferida aí que precisa tirar. Você cutuca ela o tempo inteiro para fazer ela doer. Cutuca ela para sarar agora. Entendi o processo? Vamos mudar isso. Vamos cuidar dessa ferida. É isso que a gente vai trabalhar na semana que vem lá no treinamento Sua Melhor Versão. Trabalhar, eliminar 5 dores. Você olhar para as pessoas e saber olhar para elas e entender o que ela está sentindo. Melhorar a comunicação de você com você e de você com as pessoas ao seu redor. Porque quando eu melhoro essa comunicação, melhora tudo. Não melhora, Cineide? Quando melhora a comunicação interna, não melhora a externa? Quem mais já testou aí que pode falar? Então, direcione. Direcione o objetivo que você quer. Bem-vinda, Márcia. Então, direcione para aquilo que você quer. Para que você encontre aquele objetivo que você está escolhendo. Se eu estou escolhendo algo ruim, não vou colher algo bom. Plantei um pé de jabuticaba, vou colher melão, não vou.
Aí o pessoal fala, mas o que você planta, você colhe. Isso fala pra se vingar, né? Porque quando alguém faz alguma coisa que não convém, aí você fala, você me magoou, se a gente, cada um planta, cada um colhe. Só que o que você fala pro outro serve pra você, tá, bebê? O que você planta também você colhe. Quantas vezes você mentiu pra você mesmo, dando direção errada? Eu vou pra academia e não foi. Eu vou comer melhor e não comeu. Se você planta e você colhe, você tá plantando mentira que você não cumpre. E aí? Pau que dá em Francisco, dá em Maria. Vocês estão entendendo? Então não é sobre o terapeuta, a terapia. É sobre você. É isso que o manual trabalha. É o ser humano. É você como comandante da sua vida. É você como principal gestor dos seus processos. E a gente só faz isso no treinamento como adulto. A criança ela não tem capacidade de resolver isso. E tem muito adulto usando a criança como terapeuta, para desabafar, para reclamar do marido, reclamar do trabalho. Coitada da criança, que não entende nada e aí começa a olhar pelos olhos do pai ou da mãe, aquela vida sofrida, desgraçada. Como a gente viveu. Só que a gente tem que aprender a dar outra direção. Nós estamos num outro momento do planeta, nós estamos num outro momento da vida. Está fazendo sentido, gente? Comenta aí. O que está agregando a vocês? Coloquem as dúvidas, vamos conversar. Ó. Só que não tá tanto assim não, tá, gente? Eu acho que é alguma falha do filtro também, porque tem hora que, quer ver? Ó, não tá tão manchado assim não. Mas tô parecendo um jacaré, sei lá, com as manchas. Por causa do excesso de ferro. E aí, gente, comentem aí, me contem o que vocês estão achando dessa questão da direção. Vocês estão entendendo essa questão do comandante? Da importância de você ser comandante do seu barco? Para que ele não fique rodando em círculos e você não chegue aonde você almeja? Porque quando você entra em estado de graça, o cliente vem, dinheiro aparece do nada, você entra no fluxo mental. Quando você tenta controlar, que tá lá de marinheiro e não tem ninguém de comandante no seu barco, porque sua mãe falou, o gato falou, o papagaio falou, o curso tal falou, a planilha tal, o psicanalista, o psicólogo, você não está no seu estado de graça. Você só vai entrar em estado de graça quando você assume o comando do seu navio e direciona ele para o resultado que você quer. Não tenham medo de escolher, gente. Não tenham medo de errar. Só erra quem faz, só erra quem tenta, só erra quem arrisca. Mas também só acerta quem tenta, quem arrisca, quem faz. Boa tarde, Lucileide. Quando a gente entende a importância da direção, do comandante do nosso navio, a gente deixa de limpar com vés, gente. E vai para o nosso estado de graça, vai para o nosso estado de luz, de harmonia com o todo. A gente sai daquela coisa ali de baixo, onde tá todo mundo comendo o que cai de cima dos comandantes. Você tem que ser o comandante do seu barco. Parar de ficar limpando a proa, parar de ficar cozinhando ali pros seus capitães. E assumir o seu estado de graça. Assumir quem é você. Mas, Vilma, não sei quem eu sou. Vamos aprender. A gente vai estar o treinamento aí, o valor, gente, R$197, 5 dias, 2 horas por dia. Quanto você acha que você merece investir em você? Em seu autoconhecimento, em sua autogestão, a entender as suas emoções. Quanto que você acha que vale isso? Quanto que você está disposto a fazer mudança real na sua vida? Ou você vai querer contar historinhas até quando? Para quem? A quem você acha que você agrada contando historinha? Repetindo jargões do tipo, eu me amo, eu sinto muito, me perdoe. Eu me amo. A Luciene já comprou, né, Luciene? A Luciene já tá aí, a Joy. Então, é importante que vocês venham fazer parte disso, porque vocês vão fazer a diferença. Quando vocês levarem isso para os filhos, para o casamento de vocês, para o trabalho de vocês, vocês não têm ideia como isso expande, gente. Como a vida fica mais fácil. Eu tenho caso de cliente que tinha briga com a sogra, briga com o irmão, briga com o primo, que era uma vida tóxica ali do nada, que não é do nada, porque foi feita uma escolha, a pessoa resolveu ser a comandante do barco,
as coisas mudaram, as coisas fluíram, as coisas conseguiram crescer, ampliar. Então, entender esse processo é evoluir. A Eliane fez, né, a Eliane é da turma do Natal, verdade, foi muito bom. E eles gostaram, aí ó, ela tá falando, ela fez e foi maravilhoso, e é maravilhoso, gente. Então, é importante a gente se autoconhecer, de ter essa direção, sabe? Ajuda você a clarear, treinar os seus olhos, treinar os seus sentidos. Mas tudo bem, você não sabia, né, Luciene? Agora a gente sabe. Não se culpem, gente. Não se flagelem. Sai desse processo de flagelamento. Sabe? Eu sou uma má mãe, eu sou uma má esposa. Não, você só não tinha informação. Agora você vai ter informação e vai fazer diferente. Ponto. Sabe? Não carregue pesos desnecessários de culpas, de julgamentos, de erros. Não. Sejam leves. Tirem essas pedras que você está colocando no seu biguá. Vocês sabem o que é biguá, gente? Aqui, eu lá no interior, biguá é um saco que você coloca peixe, assim, né? Piquá. Desculpe, piquá. É um saco que a gente coloca peixe quando você vai pescar em rio. Então, pare de encher de pedra seu piquá. Começa a colocar peixe, alimento, amor. Sabe? Direcione para esse lado. É o seu poder, é o seu barquinho, é o seu peixe, é o seu piquá, é o seu barco. Então escolha isso para que isso se torne mais importante, para que isso cresça e expanda para os seus filhos, para o seu marido. Diga para o seu filho, filho, eu acredito em você. Ai, que bom, Rosângela, é de uma maneira bem simples mesmo e muito didática. E com exemplo prático do dia a dia, gente, pra gente, ó, já sair fazendo, nada de obesidade mental. Aqui no treinamento manual é pega e faz, pega e faz, pega e faz. Não quero fazer. Você é o comandante do seu barco. Ninguém aqui vai falar pra você se você fez ou se você não fez. Não vai cobrar. O barco é seu. Ou você continua limpando o convés ou você vira comandante, mas a escolha é sua. Mas você não vai poder falar que você não conhece. E não tem como falar que não conhece. Como vocês com as informações estão aprendendo hoje. Eu garanto para vocês, por mais que vocês não queiram ver o que eu estou trazendo, por mais que vocês não queiram fazer o que eu estou explicando, já está no cognitivo de vocês. Porque eu uso uma forma lúdica de trazer essas informações. O cérebro de vocês não se arma contra mim, nem contra a informação. Por quê? Porque eu vou pela borda, eu não entro diretamente. Então, saber como fazer um treinamento é crucial quando a gente quer mudar um processo cognitivo. Você precisa saber como fazer. E é isso que a gente ensina. Você aprender como conversar com cada pessoa de acordo com o jeito que ela é. Você vai aprender a conversar com você do jeito que você é. Sem idealização, gente. Precisamos sair da idealização de conto de fadas, casamento de margarina de café da manhã. A vida não é conto de fadas, a vida não é um julgamento o tempo inteiro, a vida não é uma competição. A vida é partilha. Eu partilho a minha vida com os meus filhos, eu partilho a minha vida com meu marido, eu partilho a minha vida com a minha mãe, eu partilho a minha vida com o meu trabalho. Mas a maioria das pessoas eu faço competição com meu marido, competição com meu filho, competição com a minha sogra, competição com a minha mãe, competição com o meu trabalho. Então já viu, fica difícil. Quer conversar online, Marilda? Se pediu para entrar online, a gente abre a câmera aqui, a gente já faz online. Se pergunta o que quiser. Só me confirma aqui no chat se você quer falar online, tá bom? Quem quiser tirar dúvida online, é só chamar aí, pedir para entrar na live, tá? Então, é importante que a gente entenda isso, tá? Eu ter dificuldades faz parte do rio. O rio vai ter a hora de calmaria, o rio vai ter horas de estar mais tranquilo, o rio vai ter, às vezes, um pedaço de pau que a gente vai ter que desviar, o rio, às vezes, vai ter chuva, e a gente vai ter que lidar com a chuva, vai ter vento. Então, eu ter como lidar com essas situações faz com que eu tenha sabedoria. Mas se eu não fui ensinado a dirigir o barco, como é que eu vou chegar nisso? Vocês entendem? Então, eu espero que vocês estejam gostando.
Ninguém tem dúvida, ninguém quer perguntar nada, fiquem à vontade. Se alguém quiser entrar online, comentem aí. Senão a gente vai encerrar, porque a gente já tá aqui há 1 hora. E passa tão rápido, né, que a gente nem vê. Mas é porque a gente traz bastante informação e de uma forma lúdica que a gente nem percebe o que está sendo ensinado. A gente vai se dando conta no dia a dia. Tem muito cliente que fala para mim assim, Vilma, incrível, às vezes eu lembro de coisa que você falou que parece que eu não tinha ouvido. Mas a hora que eu vou fazer, a sua voz aparece. É esse o segredo. Quando a gente está treinando um processo, a cognição vai aparecer. E aí eu vou ter que decidir. Não dá mais para negar que eu conheço aquela informação. Vocês estão entendendo? Então, essa é a importância. E a gente entender isso daí e tirar o melhor proveito. Entender isso e conseguir conciliar com os objetivos que a gente tem. Com os planejamentos que a gente tem, com o direcionamento que a gente tem. Tá? E você entenda isso. Você é uma pessoa única. Só você tem esse barco. Só você tem o recurso que você tem. E só você vai fazer o que você veio para fazer. Goste a gente ou não, é assim. Só tem uma coisa que a gente veio para fazer. Isso é a nossa essência. Isso é o nosso mais puro néctar dos anjos. Sabe? É a nossa mais pura essência. E é para isso que a gente tem que descobrir. E aí, como que eu descubro? Quando eu desenvolvo minha autogestão, meu autoconhecimento, eu começo a ver as coisas que me dão prazer, as coisas que me realizam, e eu começo a ser grata. Eu tenho casos de cliente que estava, às vezes, numa briga, numa catástrofe danada, entrou em estado de graça, vai ser avó. Olha lá a Lilian comentando, domingo ela participou de uma reunião e repassou as informações, e foi maravilhoso. Graças a Deus, isso é Deus, gente, isso é amor. Sabe, a gente duplicando o amor, ensinando para as pessoas que elas são boas, que elas são maravilhosas, que elas são filhas do Criador de todas as coisas. E como filhos do Criador de todas as coisas, todos nós somos prósperos. Se você não está próspero, você só não está no fluxo ainda. Mas vai entrar. Então, acredite. Parabéns, Lilian. Eu fico muito feliz por todos vocês, Cineide, Lilian e todos aqui, Eliane, que estão colocando isso em prática, estão sentindo a diferença na vida. Né? O Rivaldo, que também entrava... Gente, para quem não sabe, quando alguma coisa está muito torta, eu chamo bastante atenção para aquilo. Né? Eu sou uma treinadora, então eu tenho que mostrar o que está dando errado. E eu chamo atenção para isso. Aí as pessoas, quem não está acostumado, se assusta. Quem está no modo infantil fica com medo. E foge, ou fica. Quem fica tem resultado. O Rivaldo é um exemplo disso. Ele está tendo resultado, ele está entendendo o processo. Ainda, qual é a dificuldade? É ainda a teimosia de querer controlar. Querer que seja no tempo dele as coisas. E a hora que ele começar a soltar isso também, tudo vai fluir. A Cineide, eu falo sempre de você como uma luz, viu? Ai, muito obrigada, Cineide. Vocês também são luzes. Todos nós somos pontos de luz. Eu ilumino a vida de vocês, vocês iluminam a minha. É isso que é Deus. É isso que é amor. Ninguém é melhor ou pior, todos nós somos complementares. E é isso que é lindo. É esse mundo em comum unidade que o Manual promove. É esse treinamento onde todos ganham. O Rivaldo entrou através de você, né? Por causa da sua convidada. É verdade. Olha, Cineide, tá vendo? Gente, que lindo! Você tá vendo? Olha o poder que a gente dá para as pessoas que não tinham esse acesso. Você entende o que é ser direção? Isso é ser direção. É quando eu ilumino outras vidas e aí eu ilumino o outro me ilumina e não é interferindo na vida do outro, gente. Não é dizendo pro outro o que tem que fazer, é respeitando a individualidade do outro. Sabe? Ai, gratidão. Eu amo vocês demais, gente. Vocês são luz. Vocês são luzes que iluminam a minha vida. Que fazem meus olhos brilharem. Meu sorriso ficar grande. E quando eu vejo vocês ganhando, conquistando as coisas, eu me vejo em vocês. E eu acho que vocês se veem em mim quando também a gente está se conquistando. Então é muito amor. E o amor expande. O amor está de graça. O amor é aquele abraço que você pode ficar anos sem ver a pessoa. Mas quando ela precisa, você está ali do lado. E ela sabe que pode contar com você. Sabe?
É isso. Ai, obrigada. Vocês me deixam toda assim, ó, coraçãozinho. E a gente quer um mundo melhor. E a gente vai trabalhar juntos para conseguir isso. Nossos homens merecem ser estimulados, serem encorajados. Nossos filhos merecem ouvir que homens são pessoas boas, são seres humanos como a gente. Nossos filhos, nossas filhas precisam saber que elas não são melhores nem piores, e elas não precisam dessa competição, nem com a gente, nem com ninguém, porque elas estão únicas. E quando cada um de nós entender que a gente é um ponto de luz iluminando todo esse universo, a gente entendeu tudo. Que vocês possam ser estrada, ter direção, serem marinheiras, serem capitãs ou capitães das suas vidas. O Ivaldo aí falando, a Eliette foi a que nos ajudou muito, gratidão a todos. Parabéns, Ivaldo, você merece, continue muito mais, tem muito mais prosperidade te esperando, meu amigo. Então vamos em frente. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês iluminando a minha vida. E vem um temporal aqui em São Paulo. Que vocês possam levar esse amor, esse conhecimento para os lugares que vocês chegarem, sendo luz lá, sendo amor. Não é para provar que você tá certo e que você tá errado. Às vezes é só por um abraço, às vezes é por um carinho. Porque se você não conseguir com amor, com guerra, com certeza você não vai conseguir. Tá bom? Beijos, gratidão. E para todos vocês, um grande beijo no coração.